Nasce com a missão é predestinado e tem conhecimento dessa missão? Capítulo 14. Pátria do Evangelho e Transição Planetária. Falaremos sobre uma das obras mais atacadas e polêmicas da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não apenas pelo conteúdo espiritual que ela traz referente à revelação, mas, sobretudo, pela forma com que o seu autor espiritual narrou os fatos históricos da formação de nosso país ao sabor de seu talento artístico e ao sabor de seu olhar de cronista, contista e literato. Antes, porém, vamos a um contexto histórico. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, foi publicada em 1938, período em que as nações mais educadas do planeta e economicamente mais bem aquinhoadas se preparavam para um conflito sem precedentes na história da humanidade. A obra foi publicada no limiar, nos portais da Segunda Guerra Mundial. A nação alemã, extremamente culta e valiosa, meticulosa e trabalhadora, um povo dado à ordem, ao intelecto, ao esforço, iniciaria um processo que mergulharia o mundo na mais dolorosa treva. Vivendo os reflexos da também desastrosa Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiria atônito à ascensão de Hitler e do regime nazista, a espalhar dor, lágrima e sangue ao redor de seus passos. Paris, a capital luz, aquela que abrigou um conjunto imenso de missionários que contribuíram enormemente para a evolução intelectual do planeta, seria invadida por tropas do exército nazista. Nações civilizadas conheceriam a fome e armas de destruição em massa jamais vistas, incluindo a arma nuclear. E ao lado dos lares extremamente civilizados da Alemanha, com suas universidades famosas e construções, famílias judaicas seriam arrancadas e levadas para campos de concentração, onde crianças, mulheres e velhos seriam assassinados em regime de crueldade indescritível. Milhões de pessoas colocadas em vagões, levadas para campos de concentração, onde o esporte predileto de soldados e generais era atirar em crianças, mulheres e velhos. Sua rotina consistia em acordar, tomar café, mirar suas armas e matar o maior número de pessoas antes de começar o seu dia. Químicos, físicos eram chamados a construir preciosas câmaras de gás venenoso. Intelectuais da sociologia e da economia eram convocados para defender e divulgar o regime nazista. E diante desse quadro pavoroso, nações supercivilizadas do planeta silenciaram, sabendo do assassinato coletivo do Holocausto e das barbaridades do regime nazista. O mundo civilizado calou a sua voz e, em um processo de omissão internacional, nunca antes presenciado, compactuou com os crimes de Hitler, até que a sanha nazista ultrapassasse as fronteiras da Alemanha, porque há algo extremamente curioso com a injustiça. Se você tolera a injustiça com seu vizinho, um dia a injustiça bate à porta de sua casa. Hoje é um fato injusto que acontece com um estranho e eu me calo. Amanhã o estranho está mais perto de mim, até que um dia o estranho sou eu. Foi exatamente o que ocorreu.
A injustiça perpetrada pelo regime nazista ultrapassou as fronteiras da Alemanha, ganhando a Europa e mergulhando em parte da América em um conflito sem precedentes. Enquanto esse conflito estava prestes a se concretizar, o mundo espiritual ditava, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E eu gostaria que você pensasse nisso, porque a primeira impressão que temos ao falar da missão coletiva de um povo, passados mais de 80 anos da publicação da obra, é de que esse livro é uma promessa de prosperidade econômica para o Brasil. Uma promessa de Jesus aos brasileiros, dizendo assim: Brasil, Deus é brasileiro. Vocês não vão ter nenhum problema financeiro. Eu, Jesus, vou tirar todos os políticos desonestos do Brasil. Não haverá desigualdade. Será uma nação com a maior renda per capita do planeta, o maior IDH do mundo, territórios vastíssimos, rios, mar, peixes, frutas abundantes, nada de dor e nem de sofrimento, escolas maravilhosas e intelectuais soberbos. O Brasil será uma grande senhora do Evangelho, uma grande dama vestida de púrpura a desfilar pelo mundo, cantando a glória do Evangelho e evangelizando as demais nações do mundo. Esse é o nosso imaginário. Entretanto, se esse fosse o propósito espiritual do Brasil, por que não foi entregue à Alemanha? Naquela época, a Alemanha possuía muito maior número de universidades, muito mais do que nós, não apenas em número, mas em qualidade. Além disso, o estágio civilizatório em que se encontravam França, Inglaterra e demais países da Europa era de séculos à frente do Brasil. Eles já tinham resolvido problemas que estamos pensando hoje. Os museus, os espaços culturais, a produção agrícola, a produção econômica de modo geral, a estrutura urbana de suas cidades estavam, no mínimo, 500 anos à frente do Brasil. Estamos falando em missão coletiva. Mas, afinal, o que é uma missão? O que é missão? À luz da doutrina espírita, na questão 576 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Ou seja, quem nasce com a missão é predestinado e tem conhecimento dessa missão? Vejamos o que os espíritos respondem. Algumas vezes assim é. Algumas vezes o missionário está predestinado a essa missão e ele tem conhecimento. Quase sempre, porém, o ignoram. Muitas vezes o próprio missionário não sabe direito qual é a missão dele. Ele tem vaga ideia. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devem executar-lhe os desígnios. Nós temos uma visão de missão, a missão que já vem completa. Todavia, a ideia de missão de que trata Kardec é diferente. Você acredita que nasceu para ser um astronauta, porém as circunstâncias da vida vão encaminhando-o, por exemplo, para a área da educação. E sem que você perceba, envolve-se nas questões educacionais e aos poucos vai se configurando um caminho. Após 50 anos,
poderemos ter alguém igual a Paulo Freire. Geralmente, a pessoa tem um objetivo e segue outro caminho. É como se Deus falasse: é para cá, até que você percebe. Eu acho que nasci para fazer isso mesmo. E você se integra e dá cumprimento de algo distinto do que veio fazer. Atentemos agora à questão 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Façamos uma distinção. Existe missão de espírito desencarnado e existe missão de espírito encarnado. Em verdade, missão é uma incumbência, não é uma medalha nem uma condecoração. Você recebe condecoração somente depois de cumprir a missão. Então, imaginemos que missão seja a medalha de ouro na Olimpíada. Em uma corrida de 150 metros, ganhará a medalha de ouro somente quem completar a corrida e chegar primeiro. Porque a lógica da prova de corrida de 150 metros é ganhar quem chega primeiro. Missão é encargo. Contudo, nós, viciados no mundo material, porque o mundo material é repleto de privilégios, temos qual mentalidade? Nós imaginamos que missionário seja sinônimo de privilegiado, logo de protegido. Assim, diante de alguma situação, o suposto privilegiado diz: você sabe com quem está falando? Com um missionário. Não pode acontecer nada de ruim comigo. Será assim mesmo? Pensemos na vida de Bezerra de Menezes, que sem dúvida foi um missionário na Terra e continua a ser no mundo espiritual. O missionário Bezerra de Menezes, auxiliar direto de Ismael, que nasceu com a missão da mais alta relevância na pátria do Evangelho. Perdeu 9 filhos dos 15 que teve. Assim, a primeira coisa que nós temos de afastar é a ideia de missão como privilégio, como imunidade à dor. Muitos pensam que todos podem sofrer, exceto o missionário. O missionário sofre adversidades como qualquer outra pessoa, pelo simples fato de estar mergulhado no corpo corporal, no mundo corporal, que pode ser comparado a uma navegação em alto e bravio mar. Então, não existe privilégio em missão. Assim, quando ouço, o Brasil tem uma missão, dá até um calafrio. Mas, retomando a questão referente à missão dos espíritos encarnados. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, respondem os espíritos. Instruir e auxiliar o progresso, por quê? Porque o missionário, ao chegar em uma área, encontra a casa de um jeito. Ao sair, a casa está de outro jeito. Isso porque ele agrega valores novos, traz novo jeito, nova configuração. Ele auxilia o progresso. Em que consiste a missão, afinal? Em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Porque por meios indiretos e imateriais os espíritos já fazem. Não há necessidade de missionário encarnado para isso. Os espíritos melhoram as instituições de modo indireto e imaterial, inspirando os dirigentes, conduzindo e interferindo energicamente em circunstâncias.
Essas são formas indiretas e imateriais. Essa é a missão dos espíritos desencarnados. Todavia, quando há necessidade de uma ação direta e material, a empreitada é do encarnado. Emmanuel, por sua vez, dizia para Chico: vocês clamam por orientação, e nós, aqui, Chico, no mundo espiritual, pedimos braços. Vocês querem a direção, mas nós precisamos de mãos. Direção nós já temos, nós já estamos inspirando, já estamos atuando nas instituições, nas pessoas, nas comunidades, nas famílias. Mas falta alguém que ponha a mão na massa e faça acontecer. A missão do encarnado. A missão do encarnado é uma missão direta e material. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. A generalidade significa que uma pessoa nasce com certa missão em seu bairro, por exemplo. Há outras pessoas que encarnam com a missão em uma cidade, em um estado e em um país. Outras com a missão em um continente, e outras ainda com uma missão no planeta. Na área médica, na área da arte, na literatura, em uma área específica da ciência. Tudo é missão. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tem uma missão a pessoa que nasceu com um pedacinho de terra e planta macaxeira, como aquele que nasceu para ser professor ou aquele que nasceu com a missão política a ser desempenhada na esfera do poder. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Este recorte guarda uma lição nas entrelinhas. O primeiro resultado concreto da missão é a depuração espiritual do missionário. Por isso ele sofre tanto, porque o primeiro trabalho da missão dele é se depurar. Vamos imaginar que você nasceu com a missão de ser professor no sertão. Você reflete e pergunta: nossa, Jesus tem alguma coisa contra mim? Tanta dificuldade, o salário baixo, sem recurso. O primeiro objetivo dessa missão é depurar você. Em segundo lugar, e não menos importante que o primeiro, é você cooperar no encadeamento dos desígnios da providência. Cooperar nos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Qual é a missão mais importante? A missão mais importante não é a que você recebe, mas aquela que você cumpre. Porque há pessoas que recebem missão grandiosa e, no entanto, falham. Por outro lado, há quem receba uma missão que aos nossos olhos seja menos importante e a cumpre, e vai para uma esfera superior. Humberto de Campos tem um caso curioso de um palestrante que desencarnou, mas não chegou muito bem no plano espiritual. Após ser acolhido por uma entidade luminosa, ela revelou sua gratidão àquele palestrante. Suas palavras mudaram a minha vida. E o palestrante, sem entender, questionou: mas como? Meu amigo, enquanto você falava, eu fazia. Essa história nos faz entender que missão não é privilégio, não é imunidade à dor, nem é destaque. Missão é trabalho, encargo.
E quanto maior a missão, maiores os sofrimentos e decepções ligados a ela. E por quê? Porque a missão, primeiramente, depura o missionário, o faz progredir e, simultaneamente, não menos importante, cumpre uma função nos desígnios de Deus. Ninguém reencarna com a missão de praticar o mal. Questão 390 de O Livro dos Espíritos. O que acontece? Vamos imaginar que uma pessoa encarne com a missão de se casar e ter 3 filhos, mas ela abandona o lar. Por conseguinte, vem alguém e assume a missão daquela pessoa que abandonou e a cumpre. Ou seja, a vida se desdobrou, se desvelou. Portanto, não há mágica, não há garantia de que alguém que recebeu uma missão vai cumpri-la integralmente. A questão muda um pouco quando a missão é coletiva. No coletivo, o que vale é a medida ponderada do grupo. Em um grupo de 1.500 pessoas, por exemplo, se 500 faliram, não significa que o grupo todo faliu. Se 1.000 cumpriram, a missão foi cumprida. A lógica é outra. A missão espiritual do Brasil. Podemos entender por que Emmanuel começa o prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sem prometer privilégio algum para o povo brasileiro. Os dados que ele, Humberto de Campos, fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Emmanuel refere-se às falanges espirituais em terras brasileiras. Não podemos pensar que a missão do Brasil esteja nas mãos apenas dos encarnados. Não é porque 1, 2, 3, 40, 50, 100, 200, 400 políticos estão falhando que o Brasil está deixando de cumprir sua missão. Porque a missão espiritual do Brasil é sustentada por falanges espirituais, compostas por Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Fabiano de Cristo, Jesus Gonçalves, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Batuíra, Meimei, Humberto de Campos. Eu poderia citar mais de 1.000 nomes de espíritos que compõem uma das falanges espirituais que trabalham no Brasil. E para auxiliar nesse raciocínio, Nos Domínios da Mediunidade, livro de Francisco Cândido Xavier, André Luiz nos apresenta Aulus, que conheceu Mesmer na França e aprendeu as técnicas com o grande magnetizador francês. Aulus reencarnou logo em seguida na França e tomou contato com as obras de Allan Kardec. Comunicou-se com Victor Hugo e com Balzac, que eram espíritas, e enquanto encarnado, trabalhou no espiritualismo nos moldes científicos da Europa. Há mais de 30 anos, dedica-se à obra de espiritualização no Brasil. Podemos citar também Dom Pedro II e vários outros que tiveram inclusive papel relevante em momentos políticos definidos no Brasil, fazendo parte das falanges espirituais que se sacrificam. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel esclarece que esse trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno.
Ele afirma que cada país tem a sua missão. O Brasil tem a sua também, e todos formam uma grande orquestra que precisa tocar segundo a partitura e o comando de um maestro que se chama Jesus. E Emmanuel ainda saliente, Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O que esse notável pesquisador percebeu? A faceta material do Brasil, que é assombrosa. Pois, se vamos a regiões da África, podemos andar quilômetros e não encontrar nada. Até o lençol freático, que é a água debaixo da terra, está tão profundo que se torna quase que inviável fazer uma perfuração para ter um poço. Em contrapartida, no Brasil, podemos encontrar comunidades carentes de recursos materiais, apesar de ser um país rico em recursos naturais. Será que a carência não é educativa? Será que a questão não é ensinar a trabalhar, a utilizar os recursos naturais, a ser previdente? Será que não é a carência emocional que leva essas pessoas ao alcoolismo e ao vício das drogas? Será que não há carência espiritual, fruto de obsessões e perseguições, que conduz milhares de pessoas a uma vida degradante em todos os aspectos? Por que não pode, com tantos rios, mares, com tantos peixes em nosso país, existir fome? O problema não é material. É material quando existe escassez. A Alemanha, por exemplo, após o término da Segunda Guerra, ficou em um estado tão devastado que as famílias alemãs plantavam batata em vasos dentro de casa e comiam a batata que nascia nos vasinhos. Entretanto, o Brasil não passou por isso. Assim, Humboldt olhou para a Amazônia e falou: meu Deus, isso aqui é o celeiro do planeta. Porque ele olhou apenas para a parte material. Atentemos, entretanto, para o comentário de Emmanuel. O grande cientista asseverou uma verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. Em seguida, Emmanuel amplia a sua explanação acerca dos aspectos realmente relevantes da missão do Brasil. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Eu sei que você gostaria de algo mais glamuroso, talvez. Lembremos que Jesus se retirou da Jerusalém rica para adentrar a Galiléia pobre, composta por trabalhadores, pescadores e lavradores. Jesus tem certa predileção pelos mais necessitados, embora ame todos. Desse modo, essa é uma missão que o Brasil vai ter de cumprir. Ao observarmos as consequências da ditadura na América Latina, nos deparamos com refugiados venezuelanos, peruanos, bolivianos, cruzando a fronteira e buscando no Brasil trabalho e vida digna, que faltam em seus países. Há sim, em nosso país, uma missão que é material, a de suprir os pobres, mas também de facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Aqui está a missão do Brasil. Uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Por que de fé raciocinada? Porque a fé sem razão é fé cega.
O mundo está cheio de fé. A pessoa que coloca bomba no corpo e mata milhares de pessoas age por fé. Porém, é essa fé que nós queremos? Não, nós queremos a fé raciocinada, a fé que deu aos braços com a razão, uma iluminando a outra. Aquilo que é trabalho para a razão faz. Aquilo que é trabalho para a intuição faz. É uma expressão consoladora de crença, porque eu já visitei cidades que realmente me encantaram. Meu Deus, isso aqui já é a regeneração do planeta. Tudo organizado, tudo funciona, a estrutura urbana maravilhosa, a cidade linda, não tem desemprego nem carência, um povo educado, culto. Contudo, nessa sociedade, 30% dos jovens cometem suicídio. A causa estaria em alguma dificuldade de perspectiva de vida, de alguma desigualdade? Não. A causa está na falta da expressão de crença consoladora. E por quê? Se não vibra em sua alma uma crença consoladora, os seus relacionamentos não dão certo. Você se suicida simplesmente porque não está preparado para os embates da vida, para ouvir um não, para ser rejeitado ou abandonado, porque não tem perspectiva espiritual. No entanto, de acordo com Emmanuel, cabe ao Brasil facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nestes tempos de confusões amargas, que ele está falando da pré-guerra, consideramos de utilidade um trabalho dessa natureza, e com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados, empreendemos mais essa obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro. A obra foi escrita em 38. E que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, inversão, porque hoje o chique é ser desonesto. A pessoa vai para a tribuna e diz assim: eu não cumpro a lei, me orgulho disso. E todo mundo aplaude. É a inversão completa dos valores morais. No seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alta a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Jesus pede a Ismael para formar uma pátria do Evangelho, fundada na diversidade. E como Jesus idealizou isso? Ele disse para Ismael: Ismael, traz os africanos, utiliza os índios e traz o povo mais pobre da Europa. Quem eram os mais pobres? Eram os portugueses, eram os trabalhadores. Mas então, o que acontece? Na lei de evolução, quem vem com o recurso financeiro e usa mal, pode vir pobre para aprender os valores que a carência transmite. Após receber de novo o recurso, o que faz? Pode errar novamente. Assim, os portugueses, que eram a nação mais pobre da Europa, receberam um país com muitas riquezas naturais. O que eles fizeram? A partir do momento que começaram a enriquecer, passaram a escravizar.
Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz relata o atendimento a uma entidade espiritualmente aniquilada naquele momento, que havia sido um senhor de escravos em Minas Gerais. Um homem financeiramente próspero, que para espalhar o medo, após capturar os escravos fugitivos, os colocava no tronco e lhe queimava os olhos. Diante do cenário caótico, Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, encontrou-se com o governador do planeta desolado. Veja o que está acontecendo, índios sendo explorados e mortos, e suas riquezas vendidas, e só pensam no ouro. E Jesus? Ismael, há uma região do umbral repleta de espíritos caídos da Europa. Está relatado em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus pede a Ismael que vá às furnas e levante a sua bandeira. E quem seriam os resgatados? Inquisidor, o povo das cruzadas, comerciante de escravo, guerreiro, político corrupto, religioso mal-sucedido, espíritos sofredores. É importante lembrar que a regeneração começa primeiramente no mundo espiritual, para depois se concretizar no mundo físico. Há um outro relato na obra em análise, desta vez por Humberto de Campos, que conta a trajetória de dois espíritos muito comprometidos perante as leis de Deus. O primeiro deles é Padre Anchieta, que reencarna, faz parte do trabalho e volta em outra oportunidade como Fabiano de Cristo. Também o senador romano Públio Lentulus, que reencarna como Padre Manuel da Nóbrega e funda a cidade de São Paulo. Desencarna e se torna o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. A missão espiritual do Brasil possui vínculos com falanges espirituais comprometidas com o progresso, não apenas da pátria brasileira, mas com o progresso humano. Aliás, é preciso que se lembre, quanto mais se apura o espírito, quanto mais iluminado e superior, mais humanitarista, mais universal se torna. Seus interesses e preocupações passam a abarcar os interesses da humanidade inteira, porque ele vê em todos os homens irmãos seus, independentemente de gênero, cor, etnia, linguagem, crença. Assim é que esses espíritos atuam em favor do bem comum. Quando se iniciou a escravidão no Brasil, Jesus determinou que falanges de espíritos sofredores encarnassem em solo brasileiro para realizarem a obra de reconstituição dos seus destinos, reconstrução de caminhos e definição de novos rumos da jornada evolutiva. Isso somente se daria em um ambiente fisicamente e espiritualmente propício. O Brasil, por sua vez, representa grande somatória de tendências e forças espirituais. Há pouco tempo, recebi no WhatsApp um áudio com uma fala do próprio Chico Xavier. Na época, ele concedeu uma entrevista e dizia ao repórter que milhões de espíritos ligados à Revolução Francesa e à França encarnariam no Brasil. E um grande percentual desses espíritos atuava no movimento espírita. O que nos chamou a atenção na fala de Chico foi a relevância do pensamento de Emmanuel, ao salientar que, embora tais espíritos tivessem no registro de nascimento a nacionalidade brasileira, psicologicamente eram franceses. O Brasil, em sua formação espiritual, conta com essa peculiaridade. Há algum tempo, a revista Time
publicou um artigo, que era matéria de capa, em que se podia ver centenas de pequenas fotografias de pessoas. Em algumas se identificavam os traços asiáticos. Em outras se identificavam os traços do povo judeu, ou mesmo os traços do povo africano. Também percebiam-se claramente os traços típicos europeus de determinada região da Europa. Ao observar aquela capa, poderia-se pensar que a matéria tratava das várias etnias do mundo, da riqueza que é o nosso planeta. No entanto, a matéria de capa era: no futuro, todos seremos brasileiros. Porque todas aquelas fotografias eram de brasileiros. Você anda pelo Brasil, olha para alguém e é capaz de jurar que é um japonês, mas é brasileiro que mora em São Paulo. Você também pode facilmente encontrar alguém e reconhecer os traços da nossa mãe África, ou ainda ter a sensação, ao caminhar para determinadas regiões do Brasil, que está na Alemanha. Todavia, estamos no Brasil. E graças a essa mistura espiritual imensa, a essa região que acolheu espíritos de tão variadas tendências, tem-se uma característica que é extraordinária: a troca de experiências, a riqueza do intercâmbio espiritual, que, em alguns locais do orbe, ainda não é possível. Houve em São Paulo uma passeata, uma marcha pela religião sem violência, em que judeus e muçulmanos, católicos e protestantes, espíritas e umbandistas caminharam juntos. Um judeu amigo do muçulmano comendo um pastel em Sampa é possível. Assim também a interação saudável entre as pessoas. É evidente que misturar tanta gente com tantas tendências tem também seus aspectos totalmente desafiadores. Somado a esse desafio, que é a diversidade espiritual dos habitantes, uma das grandes bênçãos do Espiritismo é que ele nos permite novo olhar, uma visão de mundo diferenciada. Eu olho para alguém, mas não me detenho em seu corpo físico, em sua aparência, na atual encarnação dessa pessoa. Não se engane, você pode encontrar pelas ruas da cidade pessoas psicologicamente e espiritualmente francesas, italianas, árabes, porque a sua raiz psicológica, seus laços afetivos e espirituais estão vinculados àquela nação. No entanto, é em terras brasileiras que tais pessoas buscam a reconstrução de seu destino espiritual, uma vez que aqui encontraram situações adequadas para depurar a sua alma. E não raro, situações que depuram o nosso espírito são situações de dor, de adversidades. A adversidade cria fortaleza moral. A dificuldade e a escassez muitas vezes desenvolvem sobriedade, lucidez. E aquelas situações que nós olhamos com o olhar de encarnado e enxergamos apenas carência, os amigos espirituais olham e enxergam bênção. Pessoalmente, no exercício da minha profissão, muitos anos atuando como juiz da vara de infância e juventude, chegavam situações em que o jovem vinha de uma família sem problema em relação a recurso material, mas estava totalmente mergulhado nas drogas e no crime, porque tudo o que ele havia recebido dos pais se resumia a recurso material. Em outro caso, eu tinha jovem de família extremamente carente, envolvido no crime ou nas drogas por uma questão de falta de vigilância, de companhia. E eu atuava, orientava e o problema se resolvia, porque ainda que houvesse carência de recursos, aquele jovem havia recebido valores da família. Algo tem acontecido nessa transição planetária com a alma dos brasileiros.
E essa é uma preocupação que deve merecer de nós, sobretudo de nós espíritas, um trabalho vigilante e atento. A alma brasileira está sendo contaminada. Nós estamos adotando equívocos que nos fizeram experimentar grandes quedas no passado. Eu aqui devo, por dever de consciência, agradecer a duas pessoas, a minha mãe e ao meu pai. A minha mãe se chama Nilza Dutra, é analfabeta. Nunca pôde frequentar a escola porque começou a trabalhar no campo aos 7 anos de idade para não morrer de fome, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Passou fome várias vezes, inclusive comigo. E meu pai, um homem que tinha estudado até a 4ª série. Depois estudou mais porque precisava conseguir emprego em uma fábrica. Teve de fazer supletivo em uma época difícil, porque sempre foi comerciante. Descendentes de portugueses e sírio-libaneses jamais puderam me dar recurso material algum. Aos 14 anos de idade, eu tive de trabalhar para me sustentar. Contudo, o que meus pais me deram foi o que eu não tive em vários séculos de encarnações de queda, porque recebi deles valores que representam a alma do povo brasileiro. Hoje, minha mãe é interpelada nas ruas. A senhora que é a mãe do Haroldo? A senhora poderia me dar um autógrafo? Ela fica sem entender. E eu digo a ela que apenas estou seguindo o que a senhora sempre fez. Sempre insistiu para que eu estudasse e superasse aquelas condições de adversidade. Há pouco tempo, nós fizemos um evento em Poços de Caldas. E meu pai compareceu e ficou impressionado, porque ele é do interior e não tem intimidade com congressos e com multidão. Ele ficava sentado olhando aquele mundo de gente sem entender. E eu disse: pai, não é nada além do que o senhor faz atendendo as pessoas no seu comércio. Trata-se de valores espirituais que nos formaram. Mas o que aconteceu? Nós, brasileiros, hoje estamos inseguros quanto ao que é valor e ao que não é valor. Então me recordo do grande professor Darcy Ribeiro em um discurso da UNB. Se vocês, governantes, não investirem nas escolas, daqui uns anos não vai ter dinheiro para construir presídio. E a profecia se cumpriu. Em Minas Gerais, o sistema prisional está falido. Não há onde colocar tanta pessoa enredada no crime. E nós, muitas vezes, priorizando os valores materialistas e descartando aquilo que realmente tem valor. Essa é a grave transição em que vivemos, que se soma a um fato espiritual. Transição planetária é seleção de espíritos, porque serão selecionados os espíritos sem a mínima condição de permanecer na Terra, e os espíritos que têm mais ou menos condição de permanecer. Trata-se de uma seleção pedagógica, porque aquele que não apresenta a mínima condição de acompanhar a Terra será conduzido a outro ambiente que lhe dê condições espirituais, não materiais, de se desfazer do seu embrutecimento. Sabe como é feita a seleção? Self-service. Durante a sua encarnação, você vem com seu prato. Escolhe o que pôr nele e depois passa pela balança. Dependendo do que você colocou no prato, será definido o seu destino. É mais justo e mais misericordioso. Então, reflitamos. Nas décadas de 40, 50, o umbral do Brasil começou a ser esvaziado para ceder espaço para a reencarnação coletiva de espíritos com muita dificuldade moral. Conclusão:
Da década de 40 até hoje, o Brasil experimentou a maior escalada de degradação urbana nunca antes vista. Compare uma fotografia de alguma cidade na década de 40 e olhe hoje. Os grandes problemas urbanos, a partir das décadas de 40 e 50, começam não apenas no Brasil, mas no mundo, o maior câncer da sociedade humana encarnada. O uso e o tráfico de drogas ilícitas, a escalada dos entorpecentes. Não é que não havia entorpecentes, não havia a proporção que tem hoje. Mais de 80% dos crimes cometidos por dia são decorrência direta do tráfico de drogas ou do uso de drogas lícitas e ilícitas. Os conselhos de criminologia já fizeram estudos. Se os bares fossem fechados às 9 horas da noite, o índice de homicídio cairia 20% ou mais. Porque a pessoa começa a beber, tem os ânimos exaltados e para chegar a um crime basta um passo. Caso fosse possível tirar o tráfico e o uso de drogas, porque se trata de um comércio, 85% da criminalidade cairia de um dia para o outro. Então, degradação urbana, drogas, em contrapartida, em nível de artes da literatura e da cultura, uma queda vertiginosa. Vivemos o culto da mediocridade. Não precisa ter talento, basta ser exótico. É notório que essa degradação cultural e intelectual está relacionada com o nível dos espíritos que encarnaram e encarnam. O grande problema é que as instituições religiosas, educacionais, comunitárias, que precisavam se fortalecer para cumprir uma missão, e, sobretudo, as instituições públicas, estão infectadas por um vírus que vou chamar, em linguagem bíblica, de culto ao bezerro de ouro. Enquanto Moisés subia a montanha para buscar nas fontes da espiritualidade, o povo cultuava um bezerro de ouro. E hoje nós vivemos a corrida do ouro. Homens públicos, por exemplo, assumem um cargo, não porque têm vocação política ou social, mas porque querem ganhar dinheiro fácil. Contrariamente, no século passado, nós tínhamos um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes se candidatando a um cargo público. Bezerra de Menezes foi deputado e foi por vocação política, pelo desejo de servir a comunidade. Todas as nossas escolhas, neste momento de transição, estão pautadas em função de um parâmetro financeiro. É um fenômeno social. Jovens de 15 anos ganhando dinheiro por meio de visualizações no YouTube. Músicas de conteúdo sexual levando os jovens de 14 a ostentar colares e relógios de ouro, os símbolos de Mamon. O dinheiro é considerado uma bênção somente nas mãos de quem tem espiritualidade interior. Por outro lado, nas mãos de quem não tem equilíbrio moral, psíquico e espiritual, é pura presunção infantil. Em nossa sociedade, as pessoas simples não têm relevância, porque não dispõem de recurso material para ostentar. No entanto, muitas delas carregam o Brasil nas costas, sustentam espiritualmente essa nação. E mesmo no nosso movimento espírita, quem sustenta espiritualmente o movimento é aquele anônimo que está lá na casa espírita, que abre a casa espírita todo dia, que limpa, que prepara e também recebe as pessoas. O nome dele não está no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Você não sabe o nome.
Contudo, a casa só está funcionando por causa dessas pessoas. E nesses tempos de transição, quando enxergamos a devastação, devemos nos lembrar de que estamos sendo carregados por aqueles que ainda mantêm os valores do Evangelho. Incorremos no risco do maniqueísmo. Maniqueísmo é a ideia baseada em uma doutrina religiosa que afirma existir o dualismo entre dois princípios opostos, normalmente o bem e o mal, que nos levou às cruzadas, à Inquisição, que nos levou para todos os movimentos destruidores, que é separar a sociedade, o malvado e o bonzinho. Mas, quando temos contato com o malvado, percebemos que ele é igual a mim, igual a você. Que ele é uma pessoa comum, equivocada, mas comum, vítima de profunda ilusão. Uma pessoa movida pelos mesmos sentimentos que todos nós, quer prosperidade financeira, destaque na comunidade, quer pertencer, se destacar, exibir patrimônio. Mas, por ter nascido em contexto providencialmente adverso, elege meios tais quais a criminalidade, o descompromisso ético e moral. Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma pessoa comum. Precisamos deixar de culpar partido político X ou Y, a classe profissional X ou Y. Precisamos substituir a palavra culpa por responsabilidade. Conhecimento e encargo geram responsabilidade. E hoje nós estamos sendo convocados pela espiritualidade a assumir responsabilidades, sabendo que, espiritualmente, cada um de nós prestará contas de sua administração. Porque o universo é moral, dizia Desmond Tutu. Está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais, que o universo é moral. Existem parâmetros e eles foram criados por Deus. Valores, princípios, que não estão relacionados a regras e fanatismo. Por exemplo, o princípio do esforço próprio é um princípio. Ao lado, há o princípio da cooperação, pois ninguém se faz sozinho. Mas também ninguém faz nada de valoroso sem esforço. E hoje nós queremos viver sem esforço. Nós estamos cientes de que caminhamos em meio a uma heterogeneidade de caracteres e de níveis de evolução espiritual. Isso significa que do meu lado pode ter uma pessoa em um nível de espiritualidade muito acima do meu ou muito abaixo. Portanto, eu preciso caminhar e me orientar com segurança. O que equivale a dizer: o Brasil tem uma missão? Tem. O Brasil tem um compromisso com valores espirituais. Missão como encargo, como algo que se desdobra na dinâmica reencarnatória, em que você vai cumprindo seus deveres e a providência divina vai ampliando. E você pode, em determinada encarnação, dar um grande passo de reequilíbrio e de reestruturação de seu destino, porque é outro princípio da providência divina que nosso destino pode ser reconstruído. Essa esperança que nos move. Temos um patrimônio que nos permite ver a vida de uma perspectiva muito rica. Por que, então, não a colocar a serviço de nossas práticas? Para encerrar este capítulo, quero dar meu testemunho. Muitas pessoas me perguntam em que o Espiritismo contribui para o exercício da minha profissão como juiz. Primeiramente,
Eu não preciso, por enquanto, ser internado no hospital psiquiátrico. O Conselho de Justiça fez um estudo das licenças de saúde de magistrados e 60% são licenças psiquiátricas. Eu ainda não tirei, estou bem. Ao encontrar uma turma de 52 colegas, constatei que 30 somente dormem com o auxílio de medicamento. Por quê? Imagine você, na função de um juiz, receber um processo da morte de crianças em uma creche. Imagine você tendo de ouvir as testemunhas, ver todas as fotos, ler os exames de necrópsia de cada uma dessas crianças, considerando-se os mais de 5.000 processos que você tem para analisar. Muitos adoecem. Então, se você não tem suporte espiritual, você sucumbe. Como também é difícil passar por um câncer, por uma doença grave ou outras dificuldades se não tem a bênção de uma crença consoladora e de uma fé raciocinada, de que nos fala Emmanuel. Portanto, transição planetária e missão do Brasil podem ser vistas com os pés no chão. Os espíritos superiores não virão aqui fazer a experiência que nos compete. Enquanto indivíduos e comunidade, nós devemos galgar a nossa evolução, mas sempre inspirados, amparados e sustentados por eles. Todavia, alguém tem de pôr a mão na massa. Precisa resgatar a nossa genuína vocação para a diversidade, a simplicidade, o esforço e, por que não? Para esse jeito brasileiro que sabe deixar as abóboras se ajeitem enquanto a carroça anda. Vamos viver com dignidade, seriedade, fazendo tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance para que o melhor se concretize. Nós temos um compromisso e, pessoalmente, acredito que o Espiritismo está sendo convocado. Nesta hora grave do Brasil e do mundo, há uma obra educativa de vastas proporções. Chegou o momento de alimentar o espírito com valores e princípios, sem deixar de alimentar e curar o corpo. Receber do mundo espiritual auxílio na cura de uma doença é uma bênção, uma dádiva, uma alegria. Receber uma cesta básica, um recurso material, é igualmente uma bênção, sobretudo se está na necessidade. Acontece que, não importa quantas cestas básicas você receba e quantas vezes seja curado, seu corpo vai morrer. Isso significa que uma tarefa mais permanente e prioritária precisa ser assumida por nós, espíritas. A tarefa de educação do espírito para a imortalidade, com todas as consequências que daí advêm. Porque uma alma educada para a imortalidade sabe viver bem, com ética, de modo digno, pois sabe que vai viver para sempre.